Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar acerca de permanecermos em Cristo Jesus. Permanecermos na fé. Queridos, essa história de uma vez salvos para sempre, nós já aprendemos que isso aí é sofisma de Satanás, é engano, é doutrina de demônios. A palavra inteira de Gênesis a Apocalipse nos orienta, nos adverte, nos incentiva, nos empurra a permanecermos, porque se não permanecermos até o fim, queridos, nós não vamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e também podemos perder a salvação definitiva para o lago de fogo. Então nós temos que tomar muito cuidado com determinadas doutrinas. Uma vez salvos para sempre, que nossos pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Não é bem assim. Nós precisamos permanecer até o fim. O apóstolo Paulo, falando acerca do povo que saiu do Egito, nos deixando um exemplo, cujos corpos caíram no deserto, que em Hebreus capítulo 4 está escrito isso também, por causa da desobediência. E ele fala, aqueles que julgam estar firmes, cuidem para que não caiam. Então nós temos que tomar cuidado. E eu separei aqui alguns textos muito interessantes para que nós possamos meditar e, de fato, perseverarmos até o fim. Amém, queridos? Isto não quer dizer que nós não possamos ter uma certeza da nossa salvação hoje. Se eu morrer hoje, eu tenho convicção de que estarei com Cristo Jesus para sempre. Mas a questão é, amanhã, e aí? Então nós temos que tomar cuidado. Tem um texto aqui muito interessante, de Lucas capítulo 13, verso 33, que Jesus falou, mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, está escrito que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Então nós temos vários exemplos na palavra de homens que começaram bem e terminaram mal, queridos. Quer ver um exemplo? Saul, Deus prometeu dar a ele o reino eterno. Mas, por ele ter desobedecido, Davi entrou no seu lugar. Por isso que Jesus, ele foi chamado de filho de Davi, filho na carne, descendente de Davi. E ele herdará o trono de Davi na ocasião do milênio. Mas poderia ser dessa forma. Jesus, filho de Saul, ele herdará o trono de Saul para sempre. Poderia ser dessa forma. Mas Saul não foi fiel, queridos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por duas oportunidades nas suas cartas, ele elogiou Demas, por exemplo, seu cooperador. Mas Demas amou o presente século e abandonou a fé, queridos. Então tem vários exemplos na palavra. Então, se hoje nós estamos de pé, nós temos que tomar cuidado para que não caiamos, porque é preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Jesus nos deixou essa palavra em Lucas 13 e 33. Vamos ler os textos que o Espírito Santo ministrou meu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 e 2. Olha só o que está escrito. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se, olha a condição, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha só. Então o apóstolo Paulo não está dizendo que uma vez salvos para sempre. Vocês são salvos mediante esse evangelho maravilhoso que vocês creram, no qual estão firmes, permanecem. Agora, só serão salvos definitivamente se retiverdes esse evangelho da maneira como Paulo ensinou. Se é que não crestes em vão. Então, não vem dizer para mim, a pessoa não foi salva, ela nasceu de novo, experimentou do Espírito Santo, da palavra, como os calvinistas ensinam. Mas se eles se desviaram, é porque de fato não eram dos nossos. Não. O que está dizendo aqui é claro, vocês foram salvos, vocês
receberam esse evangelho e estão firmes nele. Entretanto, vocês precisam reter esse evangelho até o fim para serem salvos. Então, o apóstolo Paulo não disse, vocês não foram salvos, não. Se por acaso, futuramente, alguns de vocês se desviarem, é porque de fato vocês não foram salvos. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo que a salvação aqui está genuína. E vocês estão permanecendo de forma genuína nesse evangelho. Mas só vão alcançar a salvação definitiva das vossas almas se retiverdes até o fim esse evangelho. Permanecendo até o fim. Amém, queridos? Agora, olha que texto interessante de João, capítulo 15, versos 4 em diante. Jesus falando para os seus discípulos permanecerem nele até o fim. Olha só que interessante. A quantidade de vezes que Jesus fala para os discípulos permanecerem nele. Vamos ler? João, capítulo 15, verso 4 até o verso 10. Permaneçam em mim, olha aí. E como consequência, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer em mim. Permanecer, mais uma vez. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém, olha o se, né? Condição indispensável. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Fogo e queimados. Fogo eterno, né, queridos? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam, olha aí, no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha só que interessante. Eu anotei aqui 8 vezes o Senhor Jesus falou para permanecermos nele. Se Jesus falasse uma única vez, já seria de extrema importância. Agora imagine 8 vezes, queridos. Então, Jesus por 8 vezes falou para os seus discípulos, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E nós sabemos que desses 12 discípulos, um não permaneceu nele, Judas. E Judas, queridos, experimentou do poder de Deus. Ele curou enfermos, expulsou demônios. Ele também foi um dos comissionados para poder, no nome de Jesus, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Ele participou da ceia com Jesus. Ele fez parte do ministério de Jesus. Ele experimentou de Jesus, dos poderes do mundo vindouro. Mas ele não permaneceu. Então, foi genuíno ou não foi? O experimentar da graça de Deus na vida de Judas foi genuíno. Então, se foi genuíno, queridos, Judas, se ele permanecesse até o fim, ele seria salvo. Mas Jesus, na sua presciência, profetizou na sua palavra que um dos 12 iria traí-lo. Não porque Deus determinou que Judas traísse ele sem a sua escolha, não é isso. Porque na sua presciência, Deus já profetizou, ele já sabia que Judas não permaneceria. Assim como Deus, na sua presciência, ele sabe se nós seremos salvos ou não. Mas nós não sabemos. Por isso que nós temos que perseverar até o fim, para no dia do juízo, embora Deus já saiba tudo o que vai acontecer no futuro, ele vai dizer para nós que deu oportunidade. A misericórdia do Senhor precede o juízo, queridos. Deus nunca castiga ninguém sem antes oferecer misericórdia. Amém? Está vendo que interessante? 8 vezes Jesus falou para permanecer nele. Hebreus capítulo 10, versos 36 a 39. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam, eu e você, queridos, precisamos perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé,
E se ele retroceder, olha só, o meu justo pode retroceder. Então ele é justo. Ele está experimentando de fato do novo nascimento. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então quer dizer que essa história do calvinismo, de que eles não eram salvos, é mentira. Eles eram salvos, mas retrocederam. Para pagar? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Ou seja, se hoje eu estou com Cristo, eu posso retroceder e ir para a perdição eterna, queridos. Por quê? Porque uma vez salvos, ainda não estamos salvos para sempre. Mas daqueles que nós não somos do que retrocedem para a perdição, perdição eterna, mas dos que creem para a conservação da alma, ou seja, manutenção da nossa salvação. Permanecer, queridos, perseverar, prosseguir, não voltar atrás, não desistir, não retroceder. Nós precisamos. Deixa eu sair um pouquinho de perto aqui, que os irmãos, as pessoas estão atrapalhando a gravação aqui. Então nós precisamos, até o fim, queridos, permanecer em Cristo Jesus. Amém? Eu achei outro local aqui mais tranquilo. Gravar na rua dá nisso, queridos. Falta de tempo, então a gente aproveita aqui o período da hora do almoço, aqui do trabalho, para poder edificar a vida dos irmãos. Amém, queridos? Então a gente sempre consegue um tempo. Tempo para Deus não é desculpa. Nós sempre conseguimos um tempo para poder fazer a obra dele. Amém, queridos? Continuando, outro texto interessante, que eu já até citei para os irmãos no início: aquele, pois, que julga estar firmes, cuidem para que não caia. 1 Coríntios 10 e 12. Agora, para finalizarmos, Apocalipse capítulo 14, verso 12, está escrito: aqui está a paciência, ou seja, a perseverança dos santos, perseverando nele, permanecendo nele até o fim. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, como permanecemos em Jesus? Guardando os mandamentos dele e a fé em Jesus. Ah, não, Wagner, você não entende de teologia. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei no meu lugar, eu não preciso fazer mais nada. Jesus Cristo fez tudo. É muito engano, né, queridos, nas igrejas. Nós somos salvos porque obedecemos a palavra de Deus. E o resumo são os 10 mandamentos. O não praticar as obras da carne é obedecer aos 10 mandamentos. Amém, queridos? É isso. Esse é o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou amando uns aos outros como Jesus nos amou. Mas é obedecer até o fim. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dizer falso testemunho, enfim, tudo isso. Guardar o sábado no nosso coração, não de forma literal, para o santificar, ou seja, nosso verdadeiro sábado é o milênio, e só entra no milênio quem se santificar. Então, obedecer à lei régia do Senhor Jesus. Ou seja, praticar obras, ninguém é salvo sem praticar essas obras. Obediência aos 10 mandamentos. O praticar obras de Tiago 2 é obediência aos mandamentos, aos 10 mandamentos. Agora, a guarda do sábado não é literal. É uma guarda do sábado no nosso coração, para que possamos nos santificar, para que possamos alcançar de fato o verdadeiro sábado, que será o 7º dia, o 7º milênio, na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Então esse texto de Apocalipse 14, ele está dentro de um contexto. O contexto dos 144 mil, que é a igreja, queridos, selada para a última semana de Daniel. E quem disse que esses selados estão garantidos? Não estão, não. Até mesmo esses selados não estão garantidos, porque parte da igreja vai para o deserto. E lá no deserto nós seremos provados. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Por isso Jesus falou em Mateus 24, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, na grande tribulação, nós precisaremos perseverar até o fim, ou seja, permanecer em Cristo até o fim. Da mesma forma que o povo que saiu do Egito, eles não perseveraram no deserto, da mesma forma, nós vamos sair desse sistema aqui, vamos experimentar
do último maior avivamento, mas na ocasião da manifestação do anticristo nós vamos fugir para o deserto, se não formos a parte da igreja que vai dar nossas vidas. E lá no deserto nós seremos provados, e se não retrocedermos, aí sim nós vamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, é necessário permanecer, até mesmo no último e grande avivamento, na última semana de Daniel, em especial na última metade, na grande tribulação, os 144 mil, eles precisarão perseverar até o fim, permanecer até o fim, sendo provados no deserto. Então, o que dirá hoje, queridos? Então, que essa palavra venha servir ao mesmo tempo, de uma exortação para a sua vida, para a minha, mas também de coragem. Por quê? Porque não estamos sozinhos nessa. O Espírito do Senhor está conosco, mas que nós possamos fazer o nosso deverzinho de casa, orar e meditar na palavra todos os dias, para que nós possamos ter força para suportarmos as obras da carne nos nossos membros, e aí, perseverando até o fim, andando em santidade, alcançarmos de fato o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se morrermos hoje, salvos com Cristo, estaremos com Ele para sempre. Se estivermos vivos na ocasião da volta de Jesus, que possamos perseverar até o fim também. E se tivermos que dar a nossa própria vida por amor a Cristo, estejamos prontos, porque permanecer em Cristo também faz parte em não amar a nossa própria vida. Então, que possamos estar dispostos a dar a nossa própria vida, custe o que custar, perseverando, permanecendo em Cristo até o fim. Queridos, não se iludam. Aqueles que julgam estar firmes hoje, cuidem para que não caiam. Então, nenhum de nós estamos garantidos. Agora, nesse momento, estamos. Mas e aí? E amanhã? E daqui a pouco? Será que vamos resistir à próxima tentação da nossa carne? Então é isso. Tá? Que essa palavra seja um divisor de águas na sua vida. E que definitivamente você possa abandonar essa ideia do calvinismo, de que uma vez salvos, salvos para sempre. Tá bom, queridos? Então é isso. Fica com essa palavra no nome de Jesus.